Você já se perguntou qual seria o preço de mudar o próprio destino? Até onde você iria para sair da pobreza, para dar uma vida melhor à sua família? Hoje, nesse vídeo, você vai conhecer a história de um homem que fez exatamente isso. Um homem simples do interior do Brasil, que achou que tinha encontrado a salvação e que descobriu tarde demais que toda ajuda tem um preço. Então se ajeita na cadeira e vem comigo nessa aventura. Tudo começou no coração do sertão cearense, numa cidadezinha esquecida pelo tempo chamada Canindé do Norte. O sertão do Ceará é bonito, sim, mas tem dia que parece castigo. O sol racha o chão, o vento levanta a poeira e a vida se arrasta feito cobra em terra quente. Foi ali, em meio a tanta secura, que vivia João da Serra, um homem de mãos grossas, costas tortas e fé cansada. Acordava antes do galo, dormia depois que o último grilo calava. Tinha mulher, Dona Rita, e uma penca de filhos, todos pequenos demais para ajudar e grandes demais para ver tanta fome. A terra dele não dava mais nada. O milho secava, o feijão virava pó, e até as cabras emagreciam de dar dó. O poço, que antes era esperança, agora era só um buraco no chão. Maldita seja essa terra, Rita! Gritava ele, chutando o balde vazio. Nem Deus lembra da gente. Rita, paciente como só mulher do sertão consegue ser, enxugava o rosto com o avental e respondia baixinho. Deus lembra João, mas ele espera que a gente não desista. João bufava, virava as costas e saía pro terreiro. Mas por dentro doía. Doía ver a mulher ainda acreditando, quando até os santos da parede pareciam olhar para ele com pena. Naquele ano, a seca veio mais brava que nunca. O vento soprava quente e o céu não dava sinal de chuva. As noites eram tão paradas que dava para ouvir o coração bater. E foi numa dessas noites, sentado à beira da cama, que João tomou uma decisão. Amanhã vou procurar o padre, disse para Rita. Quero que ele abençoe essa roça. Ela sorriu, esperançosa. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquela decisão mudaria tudo. Na manhã seguinte, João acordou com o sol nos olhos, vestiu a melhor camisa, velha, mas limpa, e foi para a vila. A igreja era simples, feita de barro e fé. O padre, um homem magro de rosto cansado, aspergiu água benta nas mãos de João e disse: Deus há de prover, meu filho. Tenha paciência. João respondeu amém, mas o amém saiu seco, igual à terra. Voltou para casa em silêncio. E naquela mesma noite, o vento começou a soprar diferente. No começo parecia brisa, mas logo virou lamento. As portas batiam, os bichos se escondiam. E pela primeira vez em meses, o céu ficou preto, mas sem uma gota de chuva. Foi então que aconteceu. Um redemoinho de areia passou varrendo tudo. Galinheiro, plantação, esperança. A última muda de feijão voou pro alto e sumiu. Rita chorava na janela, e João, imóvel, só repetia: Ele não ouviu! O padre não ouviu! Na manhã seguinte, o terreiro era só destruição. E lá no canto, deitado de lado, o boi mais velho da fazenda, o mesmo que João criava desde menino, estava morto. Nenhum ferimento, nenhuma marca. Parecia que tinha dormido e esquecido de acordar. João se ajoelhou ao lado do animal. Até tu, Zé Valente, sussurrou, passando a mão pelo pelo seco. Foi ali, naquele silêncio, que ele ouviu um som baixinho, vindo do nada. Talvez o vento, talvez coisa da cabeça.
mas soou claro, como uma voz. Nem tudo está perdido, compadre. João se arrepiou dos pés à cabeça. Olhou para trás. Nada. Só a poeira rodando devagar. Sacudiu a cabeça, tentou rir. Tô ficando doido. Mas o vento respondeu com um assobio leve, quase um sussurro. Compadre. Naquele instante, algo ou alguém já tinha escolhido João, e ele nem sabia. O resto do dia passou arrastado. Rita tentou animar o marido com um caldo de osso e umas rezas, mas ele não tocou na comida. Ficou olhando para o horizonte até o sol cair. Quando a noite chegou, pegou o facão, botou o chapéu e saiu sem dizer palavra. Rita ainda tentou parar. Vai para onde, João? Vou conversar com quem me escute. E foi. Caminhou pela estrada de barro, o coração pesado, o som dos grilos se misturando ao das lembranças. O destino? A venda do Zé Preto, o boteco que o povo dizia que até santo tinha medo de passar na porta. A venda cheirava a pinga e desespero. Uns homens jogavam baralho, outros cochichavam histórias de alma. João entrou calado, trocou o facão por 2 garrafas de cachaça e se sentou num canto. Devagar, João, disse Zé Preto, enxugando o copo. Homem que bebe com raiva chama o que não deve. João riu sem humor. Pior do que já tá. Impossível. Virou a primeira garrafa em silêncio. Depois, a segunda. E meio tonto, saiu tropeçando pela estrada de volta. A lua o seguia de perto. Fria, redonda, curiosa. Foi então que ele ouviu de novo aquela voz. Baixinha, arrastada, misturada ao vento. João! Ele parou. Olhou para os lados. Ninguém. Mas o som continuou, vindo do lado do cemitério velho. O portão de ferro rangeu e o coração dele disparou. Um medo antigo subiu do estômago, mas a curiosidade foi mais forte. Deu 2 passos, 3, e então viu. Um homem preso atrás de uma grade de ferro, as mãos feridas, o corpo curvado. Usava um chapéu grande demais e o rosto estava no escuro. Me ajuda, compadre, disse o estranho, a voz rouca. Se o sol me achar aqui, tô perdido. João hesitou, mas o olhar do homem era como se pedisse socorro de verdade. Pegou uma pedra e começou a bater no cadeado. O ferro cedeu. O homem se levantou devagar, ajeitou o chapéu e deu uma palmada nas costas de João. Quente, pesada. Obrigado, compadre. Quando precisar de mim, é só chamar. Me acuda, compadre. E eu venho. Antes que João pudesse responder, o homem sumiu. Assim, como se o vento o tivesse engolido. João ficou parado, sem saber se tinha sonhado. Mas o ar tinha cheiro de enxofre. E por um segundo, jurou ver o portão do cemitério se fechar sozinho. Naquela noite, João voltou para casa meio atordoado. O vento frio ainda cortava a pele, e o lampião balançava feito o coração acelerado. Entrou devagar, sem fazer barulho. Rita dormia, os filhos também, e só o som do grilo quebrava o silêncio. Mas havia outra coisa. Um cheiro diferente. Um perfume de terra molhada, impossível para aquele tempo de seca. Ele parou, cheirou de novo e pensou. Deve ser coisa da minha cabeça. Deitou, mas o sono não veio. A mente rodava, voltando sempre ao homem do cemitério, a voz que o chamava de compadre, e principalmente aquela frase. Quando precisar de mim, é só chamar. O sol nasceu e João levantou cedo, ainda sem entender o que sentia. Saiu para o terreiro e quase caiu de susto. Bem ali, onde antes havia pó e rachadura, brotava um fio d'água, fininho, tímido.
mas real. "Rita!" gritou. "Vem cá, mulher!" Ela veio correndo, de lenço na cabeça. Olhou para o chão e levou a mão à boca. "Ave Maria! É água, João!" "É sim, e tá vindo da terra." Os dois se ajoelharam. João encheu a palma da mão e bebeu. Água doce, fresca, no sertão, sem chuva, sem explicação. Rita começou a chorar, e ele a abraçou sem dizer nada. Mas lá no fundo, uma voz sussurrou em sua lembrança: "Quando precisar de mim." Nos dias seguintes, o fio virou poço, o poço virou riacho, e o campo, que parecia condenado, começou a brotar de novo. O milho verde, o feijão florido, o cheiro de vida voltando ao ar. A vila toda veio ver. Uns diziam que era milagre. Outros cochichavam que milagre assim tem preço. João não ligava. Trabalhava dobrado, plantava, colhia, ria. Rita agradecia a Deus todas as noites, mas cada vez que ela rezava, ele sentia o mesmo arrepio que sentiu no cemitério. Como se, de algum canto, alguém escutasse as orações e respondesse sorrindo. Um dia, enquanto limpava o poço, a enxada bateu em algo duro. Um som oco. "Estranho", murmurou. Cavou mais um pouco e encontrou uma moringa antiga, coberta de barro. Pesava muito. Chamou Rita. Os dois se ajoelharam, limparam a tampa e, quando abriram, o brilho cegou. Moedas, joias, peças antigas que reluziam como o sol. Rita chorou de alegria. "João, é milagre dobrado." Ele ficou olhando, mudo. Um frio subiu pela espinha. Não havia sinal de quem pudesse ter enterrado aquilo. Nem pegadas, nem história. Guardaram o tesouro em silêncio. Mas naquela noite, João não dormiu. Ficou na varanda, fumando devagar, olhando a lua subir por trás das serras. Foi então que ouviu passos na estrada, lentos, compassados. Quando ergueu o olhar, viu uma silhueta conhecida. O homem de chapéu vinha chegando, o mesmo da outra noite. Mas agora caminhava com firmeza, como quem visita um velho amigo. "Compadre", disse ele, parando diante de João. "Vejo que a vida sorri para vocês." João engoliu seco. "Fui eu quem achou. Por acaso." "Nada é por acaso, compadre. Você pediu água, pediu fartura. Eu só dei o que pediu. E o que eu te devo por isso?" "Nada, por enquanto." O homem sorriu, um sorriso que não mostrava dentes nem sombra. Depois ajeitou o chapéu, olhou para o céu e disse: "Só lembra? Tudo que nasce de presente precisa ser cuidado. Tem gente que cobiça o que não entende." João tentou perguntar quem ele era, mas o visitante já se afastava e, com o vento, sumiu. A partir daquele dia, a fazenda de João virou assunto. As plantações cresciam, o gado engordava, o ouro parecia multiplicar. Os filhos corriam rindo, Rita cantava. E ele, finalmente, achava que o sofrimento tinha acabado. Mas o sertão é sábio. Ele ensina que nada é de graça. Começaram a chegar boatos. Dizem que o João achou ouro de contrabandista. Ou que foi promessa mal feita. Ou pior, que o tal compadre dele não é desse mundo. João fingia não ouvir, mas o coração apertava. Principalmente quando, à noite, o vento passava pela janela e alguém ou alguma coisa sussurrava: "Tô cuidando de você, compadre." O primeiro sinal veio num entardecer. O céu estava limpo, mas um trovão ecoou longe. As galinhas se calaram. O cachorro uivou. E o poço, por alguns segundos, parou de jorrar. Quando a água voltou, não era mais cristalina. Tinha um leve tom avermelhado. Rita se benzeu.
João disse que era barro, mas o medo ficou. Nos dias seguintes, estranhezas se multiplicaram. As flores brotavam de madrugada e murchavam antes do meio-dia. O gado engordava rápido demais, como se alguém o alimentasse à noite. E às vezes, o som de risadas ecoava perto do curral, risadas que não eram de gente da casa. João começou a evitar o poço, mas toda manhã ele estava lá, cheio, borbulhando, como se o próprio sertão respirasse por ele. Rita dizia: "Esse poço parece vivo." E ele respondia: "Talvez seja mesmo." Certa noite, a chuva voltou, a primeira em anos, mas o estranho é que choveu só no terreno de João. Nem uma gota nas terras vizinhas. A vila inteira veio ver, e um rezador antigo disse: "Isso não é bênção, não. É marca. A terra dele está escolhida." João quis acreditar que era sorte, mas quando olhou para o espelho d'água, viu o reflexo da lua. E ao lado, outro reflexo. Um rosto escondido sob chapéu. Sorriso. Virou o rosto num sobressalto, e não havia ninguém. Nos dias seguintes, o compadre não apareceu mais, mas a presença dele crescia. As velas queimavam sozinhas, o ar da casa cheirava a chuva e a ferrugem, e os sonhos de João se enchiam de vozes. Às vezes, acordava no meio da noite, com o nome dele na ponta da língua. "Compadre." Mas o som morria antes de sair. Rita dizia que era o peso da consciência. Ele sabia que era mais. Uma tarde, voltando da roça, encontrou o padre da vila parado na porteira. "Vim benzer teu poço", disse o homem. "O povo anda falando demais." João hesitou, mas deixou. O padre rezou, jogou água benta e, de repente, o vento soprou com força. A lamparina apagou, e uma voz grave, arrastada, ecoou do poço: "Aqui não precisa de bênção." O padre deixou o balde cair e saiu correndo. João ficou paralisado. Rita chorava. O poço borbulhava devagar, como se risse. Naquela noite, ele entendeu. Nada daquilo era sorte, nem bênção. Era presença. Algo que o acompanhava desde o cemitério. Algo que o chamava de compadre. Mas o pior ainda estava por vir. Você já reparou como, às vezes, as coisas boas chegam, e junto com elas vem um friozinho estranho, como se alguém estivesse observando por trás da cortina? Pois era assim que João vivia agora. Rico, respeitado, mas sempre com a sensação de que alguma coisa o seguia. Durante o dia, tudo parecia normal. O sol, o riso das crianças, o cheiro do café. Mas à noite o vento mudava de direção e soprava bem na janela do quarto, trazendo um murmúrio quase humano. Rita dizia que era só o vento das serras, mas João sabia que o vento do sertão não fala com ninguém, a não ser que tenha motivo. Na primeira semana, o compadre voltou a se manifestar de um jeito leve. As lamparinas tremulavam quando João pensava nele. A água do poço borbulhava sempre que ele passava por perto. Era como se o lugar tivesse ganhado consciência. E, de repente, começaram os sonhos. Sonhos de feira, de festa, de dinheiro fácil. E no meio de tudo, sempre um homem de chapéu, parado à distância, sorrindo. Quando João acordava, a roupa estava coberta de poeira, como se tivesse andado quilômetros dormindo. Um dia, cansado de fingir que não via, foi até o poço sozinho. O céu estava pesado. A tarde se despedia em vermelho. Ele encostou as mãos na borda e falou alto para quem quisesse ouvir: "Se é você que está cuidando disso tudo,
Aparece. O vento parou. O silêncio tomou conta. E a água, que até então era calma, começou a formar círculos, como se alguém respirasse lá embaixo. João recuou um passo e ouviu a voz. Eu nunca fui embora, compadre. Olhou ao redor. Nada. Mas o reflexo na água mostrava duas silhuetas. A dele e outra, bem atrás, de chapéu. Quando se virou, não havia ninguém. Só o som do riso, leve, distante, ecoando entre os mandacaros. Desde esse dia, a prosperidade virou peso. Os vizinhos começaram a se afastar. Diziam que a casa de João tinha um ar diferente. Os animais adoeciam e depois voltavam a ficar saudáveis, como se algo os curasse ou trocasse a vida deles pela de outro bicho no mato. Um vaqueiro que trabalhava ali contou ter visto um homem cavando perto do poço, altas horas, e jurava que era o próprio João. Mas João dormia, trancado no quarto. Quando amanheceu, o chão estava cheio de pegadas. 2 fileiras, indo e voltando, idênticas às dele. Rita ficou apavorada. Chamou o padre outra vez, mas o padre não quis nem entrar. Disse que o mal daquele lugar era antigo, anterior até a construção da igreja. E contou uma história que ninguém lembrava mais. Há mais de 100 anos, um viajante rico morreu ali, enterrado sem nome, e o povo dizia que, às vezes, ele voltava para ajudar quem pedisse demais. João riu para não chorar, mas à noite ouviu passos no alpendre e o som de um copo sendo pousado na mesa. O cheiro de pinga encheu o ar. Saúde, compadre, disse uma voz grave. O que você quer de mim? Respondeu João, sem olhar para trás. Nada que já não seja meu. O tempo começou a brincar com ele. Dias inteiros desapareciam da memória. Às vezes acordava com a roupa suja de barro, as botas molhadas, e não lembrava de ter saído. Uma das filhas jurou vê-lo conversando sozinho, no quintal, gesticulando como se alguém invisível estivesse ao lado. E aí veio outra reviravolta. O ouro começou a sumir. Moedas, anéis, joias, uma a uma, desapareciam. Ninguém entrava na casa, nenhuma fechadura arrombada. Mas o baú, antes cheio, agora parecia respirar, ora pesado, ora leve, como se algo vivo morasse dentro. João começou a desconfiar que o compadre não queria só o ouro, queria lembrá-lo de que tudo aquilo ainda tinha dono. Numa manhã, o poço secou pela primeira vez. O chão rachou de novo e o gado ficou inquieto. João correu até lá, ajoelhou-se e gritou. O que eu fiz de errado? O eco respondeu. Esqueceu de agradecer. E então a água voltou, mais forte que antes. Mas naquele dia, o poço trouxe outra coisa. Uma pequena corrente dourada boiando na superfície. Era de Rita. A mesma que ela usava no pescoço e que misteriosamente havia sumido. Quando ele mostrou para a esposa, ela empalideceu. Eu perdi essa corrente no sonho, sussurrou. Sonhei que alguém a arrancava de mim. João fingiu não entender, mas o medo se alojou de vez. As noites seguintes foram de puro terror silencioso. Os passos na varanda, as sombras nas paredes, o som do copo tilintando sozinho. Até que, numa madrugada, ele acordou e viu algo que o fez duvidar da própria razão. O compadre sentado à mesa, sorrindo, tomando pinga no seu copo. Eu disse que vinha quando fosse preciso, falou o visitante, tranquilo. Acho que agora é. João tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. O homem continuou. O poço, o ouro, a fartura. Nada disso era presente, compadre. Era empréstimo. E o tempo de pagar tá chegando. O narrador faz uma pausa aqui,
deixando o som do vento preencher o silêncio imaginário do vídeo. João fechou os olhos, tentando fingir que sonhava. Quando abriu, a cadeira estava vazia. Mas o copo de barro ainda tremia, com uma gota caindo devagar. Depois disso, ele parou de plantar, parou de vender, parou de sorrir. Vivia sentado na varanda, olhando o poço ao longe. E de vez em quando, o vento trazia um sussurro. "Tô cuidando de você, compadre." Rita dizia que ele estava ficando velho, mas o público, ouvindo a narração, já entende. Não era a idade, era o preço se aproximando. Um dia, ele decidiu ir até o cemitério, o mesmo de tantos anos atrás. O portão estava enferrujado, mas aberto. Andou entre as cruzes e parou diante de uma que nunca tinha visto antes. A placa era simples e o nome impossível de esquecer: João da Serra. O coração dele gelou. As datas batiam com as dele. E pela primeira vez, o narrador deixa a pergunta no ar. Será que João estava vivo todo esse tempo? Ou o compadre só tinha vindo buscá-lo lá atrás? E o resto foi o eco de uma alma que não aceitou o fim. Quando o vento soprou forte, o lampião da história imaginária apaga, e o som de passos se perde na areia. Sabe quando a gente pensa que já entendeu a história e ela resolve se virar contra a gente? Pois é, foi assim que terminou a vida, ou o que restava dela, de João da Serra. Depois de achar a própria cruz no cemitério, ele não voltou para casa no mesmo homem. Rita jurava que sim, que era ele, mas o olhar estava diferente. E o silêncio, pesado demais. Os dias ficaram lentos. A fazenda continuava de pé, mas parecia vazia. Os filhos começaram a se mudar, um por um, dizendo que a terra dava medo. E o poço, aquele que tinha dado a vida, começou a borbulhar de novo, mas agora com um som estranho, como respiração. Numa noite sem lua, João ouviu o vento chamando seu nome. 3 vezes, baixo, claro, como um convite. Levantou-se, pegou o lampião e caminhou até o poço. O ar cheirava a ferro e chuva. Quando chegou, viu o reflexo da chama dançar sobre a água. Mas havia outro reflexo, logo atrás do dele. Um rosto de chapéu largo, os olhos brilhando. "Eu sabia que ia me achar", disse a voz. João virou devagar, e lá estava o compadre, igualzinho à primeira noite, parado, sereno, como se o tempo não tivesse passado. "Vim buscar o que é meu", disse o visitante. João tentou recuar, mas as pernas não obedeceram. "E o que é teu?", perguntou, com a voz embargada. O homem sorriu. "Você, compadre. Sempre foi você." O compadre tirou o chapéu, e a luz do lampião revelou algo impossível. O rosto era o de João. Um João mais jovem, mais forte, com o mesmo olhar cansado de antes. "Eu sou o que você deixou no cemitério aquela noite", disse a voz. "A parte tua que prometeu trocar fé por sorte. Desde então, andei te acompanhando, esperando você cumprir o acordo." João deixou o lampião cair. O fogo dançou na areia, e o reflexo dos dois se misturou no brilho da água. "Então quer dizer que nunca existiu compadre, João. Só existia você, e a vontade de mudar o destino a qualquer custo." O vento aumentou, a chama se apagou, e o narrador deixa um silêncio pesado no ar, como se até o som tivesse medo de continuar. Na manhã seguinte, Rita acordou e não encontrou o marido. Seguiu o rastro de pegadas até o poço. Lá dentro, a água estava calma, refletindo o céu, e sobre a areia, o chapéu de João, ainda úmido. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca. Ela ajoelhou e chorou. Mas jura, até hoje,
que ouviu a voz dele, ou de alguém muito parecido, dizendo baixinho: "Tô bem, compadre, tô bem." Meses depois, o poço secou. A terra voltou a rachar, o ouro sumiu e o sítio ficou abandonado. Mas toda vez que alguém tenta morar ali de novo, o mesmo acontece. A água volta, o ouro aparece. E à noite, alguém escuta um homem de chapéu andando pela varanda. Alguns dizem que é o espírito de João. Outros, que o compadre ainda vive, procurando outro coração cansado para chamar de amigo. Mas quem conhece essa história, quem passou por aquelas terras, jura que o segredo do sertão é simples. Às vezes, quando a gente fala sozinho com o vento, tem alguém escutando. E o problema é que, se ele responde, a conversa nunca mais acaba. E foi assim, meu amigo, que nasceu a lenda do homem que pediu ajuda demais. Do amigo que veio do nada e levou tudo. A lenda que o povo chama de a lenda do meu amigo que me salvou da pobreza.